E aí, galera, bom dia. Como é que nós estamos nos organizando? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, estou esperando as pessoas todas entrarem. A gente começa a nossa aula. Vamos começar aqui em 5 minutinhos, são 10h05, né? 10h10 a gente começa. Show? Primeiramente, bom dia para todos. Começamos aí mais uma semana. Vamos para o nosso capítulo do livro sobre geradores. O próximo capítulo do livro também fala sobre geradores, só que agora é uma associação, então na realidade vamos só complementar mais algumas coisinhas. Então hoje eu vou fazer os exercícios do capítulo de geradores. Na próxima aula, eu tenho 3 aulas semanais, na próxima aula eu passo para o próximo capítulo, tá? Mas hoje eu continuo, só fiz exercício 1 e 2 nas atividades para a sala, e faltam os 3, né? Vou resolver os 3 últimos, e se sobrar tempo eu resolvo um do proposto também, das atividades propostas na realidade.
E aí, galera, vamos lá? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Eu acho que é isso aí. Deixa eu minimizar minha tela. Acredito que vocês... Então, ó, capítulo 13, geradores, características dos geradores e equação do gerador. Já falei sobre tudo isso. Na última aula, nós resolvemos a questão número 2 da página... Só um minutinho que eu vou falar a página para vocês. Da página 16. Então, hoje nós vamos fazer os exercícios 3, 4 e 5 da página 16 e os 5 da página 3 e 4 da página 16 e 5 da página 17. Capítulo 13, páginas 16 e 17. Fechado? Então, vamos para o nosso exercício. Na ordem 3, 4 e 5, perfeito? Então, vamos lá. Uma questão da FUVEST, né? Uma questão da FUVEST, onde ela diz a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu gravar essa resolução. No circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 1,5 volts quando a chave K está aberta. Fechando-se a chave K, o amperímetro marcará. Então, primeira coisa, quando essa chave K está aberta, né? Então, vamos entender, a corrente sai pelo meu gerador, passaria por essa resistência de 100 ohms. Como o voltímetro ele é ideal, ele tem uma resistência infinita. Logo, a corrente não vai passar por ele. Então, a corrente fica travada. Então, quer dizer que no circuito nada está funcionando. Se eu não tenho diferença de potencial, o meu circuito não funciona. Então, logo, o voltímetro, quando a chave K está aberta, estava marcando única e exclusivamente a FEM desse meu gerador. Então, quando ele fala o voltímetro marca 1,5 volts, quando a chave K está aberta, ele quer dizer para você o seguinte: se a chave K está aberta, não tem diferença de potencial, porque meu voltímetro tem resistência infinita. Logo, não vai proporcionar uma diferença de potencial. Logo, não vai ter corrente. Se não tem corrente, o que ele está marcando é a FEM. Então, esse 1,5 volts, vamos pegar aqui um pincel aqui vermelho. Esse 1,5 volts corresponde nada mais, nada menos do que a FEM do meu gerador. Está aqui. Fechando-se a chave K, o amperímetro marcará. Então, quando ele fecha a chave K aqui, ó, então a chave K agora vai ficar fechada, o que vai acontecer? Agora eu vou criar uma diferença de potencial, então a corrente agora vai circular. Só, gente, que a corrente não circula por aqui, ó. Por que não circula por aqui? Porque o meu voltímetro tem uma resistência muito grande, então ele não proporciona que a corrente passe por ele. Então, logo, essa resistência de 100 ohms não funciona. A única parte do meu circuito que está funcionando seria essa parte aqui. Então, a minha corrente sairia daqui, passaria por essa resistência de 100 ohms, passa pelo amperímetro, volta para o meu gerador. Então, ele quer saber o seguinte: quanto corrente vai estar? Na realidade, ele quer saber minha corrente total, né? Então, pela lei de Kirchhoff, na realidade, pelo lema de Poulier, então vamos pensar assim, ó, I total do meu circuito vai ser igual a FEM do meu gerador dividido pela resistência externa do meu circuito mais a resistência interna do meu gerador. Ele não fala se o gerador, pelo que eu estou observando aqui, não tem nenhuma informação, então eu vou considerar que esse meu gerador é um gerador ideal.
Se ele é ideal, ele não tem resistência interna. Eu vou considerar que aqueles 100 amperes, 100 ohms ali, desculpa, aqueles 100 ohms é a minha resistência externa. Então, I total, que é o que eu quero descobrir, que é o que vai registrar no meu amperímetro, vai ser igual a 1,5 volts dividido por 100. Não é isso? Dividido por 100. 1,5 dividido por 100. Então, vamos lá. 1,5 dividido por 100 vai ser igual a 0,0015, né? 100, isso mesmo. No que eu coloquei 1000. Deixa eu diminuir um zero. Amperes. Como todas as minhas respostas estão em miliamperes, é só eu andar 3 casas para trás. Não se esqueça que 1 mili substitui 10 a menos 3. Então, vai ficar 15 vezes 10 a menos 3 amperes. Esse 10 a menos 3 eu posso substituí-lo por miliampere. Então, 15 miliampere é a alternativa, a letra C. Tranquilinho para fazer, muito fácil, muito de boa, nada muito complexo, tudo muito tranquilo para fazer. Então, agora nós vamos para o nosso exercício número 4. Então, nosso exercício número 4, próxima página. Nosso exercício número 4 é um exercício, uma questão discursiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fala a seguinte situação. No circuito esquematizado na figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. Então, quer dizer que o amperímetro tem resistência nula e o voltímetro tem resistência infinita. Então, quer dizer que o meu amperímetro não há dissipação de energia, por isso que ele considera a resistência interna nula, e no meu voltímetro não passará corrente. Com a chave C aberta, o voltímetro indica 12 volts. Então, com a chave C aberta, o meu voltímetro indica 12 volts. Se a chave C está aberta, então quer dizer, vamos pensar, a minha corrente sairia por aqui, não vai passar por essas minhas resistências, já que ela está aberta, então ele sai e volta, sai e volta. Então quer dizer que meu voltímetro, na verdade não vai nem sair, né? Porque meu voltímetro não vai permitir a passagem da corrente elétrica. Então, quando ele fala que vale 12 volts, na realidade, já que essa chave C aberta não propicia corrente elétrica, então quer dizer que esse valor de 12 volts corresponde à minha FEM. Então, vou colocar aqui a minha FEM vale 12 volts. Então, já sei que a minha FEM vale 12 volts. Vou continuar a leitura. Com a chave C fechada, então, quando a chave C começa, né, quando eu fechei a chave C, o que eu criei? Eu criei agora uma diferença de potencial e a minha corrente vai sair da região de maior, convencional, tá, para a região de menor potencial. Então, a minha corrente vai fazer isso aqui. Só que não posso esquecer que quando a corrente chega aqui, ela se divide, né, para passar por essa resistência e por essa, se junta aqui e volta para o meu gerador. E ele fala que a chave C fechada, o amperímetro indica 2 amperes. Você repare que o nosso amperímetro ele está antes de passar pelos resistores. Então, quer dizer que esse meu amperímetro aqui está numa posição que ele está marcando a minha corrente total. Ó. Sai daqui a corrente total, não tem nenhum outro caminho para ela passar, e aqui ele está passando por aqui. Então, quer dizer que esse amperímetro marca a minha corrente total. Então, eu já sei que a minha corrente total vale 2 amperes. O que ele quer saber? A indicação do voltímetro com a chave C fechada. E depois ele quer saber a resistência interna R do gerador. Então, vamos calcular qual vai ser a indicação desse voltímetro quando essa chave C estiver o quê? Estiver fechada. Se está marcando 2 amperes, galera, 2 amperes, pensa comigo. Eu tenho aqui, vamos pegar aqui o nosso pincel.
Pensando que passa por aqui 2 amperes, quando chega aqui, ele vai se dividir. Como as resistências são iguais, então vai passar por aqui 1 ampere e vai passar por aqui também 1 ampere. Perfeito? Galera, essa resistência está em paralelo com essa, que está em paralelo com o meu gerador. Todo mundo está em paralelo. E nós sabemos que condição de paralelismo, que a DDP é tudo igual. Então, eu posso considerar que a DDP desse meu resistor é igual a DDP desse resistor, que é igual a DDP do meu gerador. Quando eu falo de DDP, não estou falando de força eletromotriz, estou falando da DDP do meu gerador, que eu coloquei na minha extremidade e marquei. Então, quer dizer que se eu descobrir quanto que vale a DDP de qualquer uma dessas duas resistências, automaticamente eu já sei qual vai ser a DDP nos terminais do meu gerador. Logo, eu já sei qual é a indicação do voltímetro. Então, eu vou fazer o seguinte, qual que é a DDP em qualquer um desses resistores? Pela nossa primeira lei de Ohm, nós já sabemos que V, que é a DDP, é igual a R vezes I. Vou pegar qualquer um dos meus geradores, vou pegar 10, e eu sei que passa por eles lá uma corrente de 1 ampere. Então, 10 vezes 1, 10 volts. Então, quer dizer que, se eu colocasse esse voltímetro em cada um desses resistores, vai marcar 10 volts, e se eu colocar nas extremidades do meu gerador, eu vou obter os mesmos 10 volts. Está todo mundo em paralelo, e paralelo tem a mesma DDP. Letra B. Qual é a resistência interna do gerador? Aí eu posso usar a equação do meu gerador para resolver isso. Vamos usar V, já que estou usando V, né? V de DDP, pode usar U caso queiram, tá, gente? É igual a Φ menos Rzinho vezes I. Eu sei que a DDP do meu gerador é 10 volts que eu calculei na letra A. Eu sei que a Φ vale 12. Menos a resistência interna dele, que eu não tenho, vezes a corrente. A corrente que está saindo dele é 2 amperes, que é o que está marcando o meu amperímetro. Então, quer dizer que esse aqui passa para cá positivo, então vai ficar assim, 2Rzinho é igual a 12 menos 10. 2Rzinho é igual a 2, então quer dizer que Rzinho vai ser o quê? 2 sobre 2. Então, Rzinho vai ser igual a 1 ohms. Quem é Rzinho? A resistência interna do meu gerador. Pronto, exercício terminado, exercício concluído. Então, agora, mais um exercício resolvido. Estamos no nosso segundo exercício resolvido. Tranquilinho, nada de difícil, nada que nós já não sabemos. Tudo isso nós já estudamos. Vocês estão percebendo que eu estou pegando primeira lei de Ohm, eu pego a associação de resistores, eu preciso de tudo isso para fazer. Tá? Claro que existiam outras maneiras de fazer também, né? Professor, poderia usar a lei de Fourier para fazer? Claro que você poderia, sem nenhum problema. Vai dar o mesmo resultado, não tem nenhum problema. Exercícios de físicas e matemática e química não são engessados com um único tipo de resolução. Você tem inúmeras maneiras de resolver o mesmo exercício. Vamos para mais um exercício de sala. Próxima página. Né? Agora eu estou no exercício 5, na página 17 do livro de vocês. E nós vamos resolver essa questão do Mackenzie. Então, Mackenzie. No circuito representado a seguir, a bateria é ideal e a intensidade da corrente I1 é igual a 1,5 amperes. O valor da força eletromotriz da bateria então ele quer saber, então vamos analisar quem é a nossa corrente I1. Então vamos analisar para a gente. Eu tenho uma corrente total que está saindo por aqui, ó, tá vendo aqui? Está passando por esse de 12. Quando ele chega aqui, aparentemente eu tenho um nó. Né? Aparentemente isso aqui parece ser um nó. Mas vamos analisar, analisando friamente, isso não é um nó. Porque quando a minha corrente chega aqui, ela fala, resistência, resistência, mas, opa, não tem resistência.
Então, quer dizer que essas duas resistências aqui, ó, não estão funcionando. Porque eu tenho um caminho pelo qual a minha corrente pode passar sem que há resistência elétrica. Logo, eu digo que esses meus dois resistores estão em curto-circuito. Não estão funcionando. Pelo primeiro lema de Kirchhoff, nós já aprendemos que o somatório da corrente que chega a um nó, porque isso aqui realmente, de fato, é um nó, porque eu tenho caminhos alternativos para passar, é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. E nós aprendemos também que, para ramos diferentes, resistência é inversamente proporcional à minha corrente. Nós aprendemos isso. Então, vamos analisar. Quer dizer que aonde tem maior resistência, passa menor corrente. E aonde tem menor resistência, passa maior corrente. Se você analisar, a sua resistência, que era 12, comparada com essa, diminuiu 3 vezes. Eu tive que dividir por 3. Ó, 12 dividido por 3 vai dar 4. Se a minha resistência foi diminuída, é porque a minha corrente foi aumentada e no mesmo módulo. Então, se eu dividir por 3 a minha resistência, a minha corrente foi multiplicada por 3. Logo, eu já sei que I2 vai ser igual a I1 vezes 3. Então, já sei que I2 vale 4,5 amperes. Se I1 vale 1,5, que está no texto, e 2 vale 4,5 amperes, eu já sei que a minha corrente total vale 6 amperes. Então, analisando essas informações, eu já sei que I total vale 6 amperes. Agora, eu preciso descobrir a força eletromotriz da minha bateria. Para eu descobrir a minha força eletromotriz da minha bateria, eu vou precisar calcular as minhas resistências externas. Eu vou ter que calcular toda a resistência, né, o cálculo de associação de resistores. Tirando esse nosso circuito aqui e levando ele aqui para o lateral, o que nós temos? Nós só temos essa resistência, vou redesenhar ele aqui, para ficar um pouco melhor para a gente entender. Então, vamos colocar aqui. Eu só vou colocar realmente os que estão realmente funcionando. Então, vamos lá. Professor, quem é que está funcionando aí de fato? Vou fazer até de outra cor. Então, eu tenho aqui o meu gerador, que está aqui. Fiz errado. Eu tenho aqui o meu gerador. Está aqui. Eu tenho essa resistência de 2, que está aqui. Eu tenho essa resistência de 12, que está aqui. As outras não estão funcionando, não vou colocar. E tenho essa aqui de 4, que está aqui. Então, eu tenho 2. Eu tenho 12. E eu tenho 4 ohms. Eu não posso somar 2 com 12 antes de resolver 12 e 4, né? Eu preciso calcular minha resistência equivalente do meu circuito. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Produto dividido pela soma. Então, esses dois aqui, ó, eu vou aplicar produto dividido pela soma. 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. 48 dividido por 16, eu vou obter 3 ohms. Então, quer dizer que esses dois resistores podem ser facilmente substituídos por um de 3 e que serão equivalentes.
Então, minha resistência equivalente total do meu circuito agora, eu já poderia somar 2 com o resultado desses dois, que é 3. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, a minha resistência equivalente do meu circuito vale 5. Essa aqui é o REC. Agora, ele quer saber a sua força eletromotriz. Vou aplicar a lei de Fourier, corrente total, é igual a Epsilon, R mais R. Eu não sei se esse 2 aqui não está numa posição estratégica para dizer que é a sua resistência interna. Já que ele não fez referência, eu vou considerar que não é. Eu vou considerar que esse meu gerador é o gerador ideal. Vou cortar aqui. Então, a corrente total vale 6. A FEM eu não tenho. E a minha resistência equivalente do meu circuito vale 5. Multiplicando cruzado, a FEM vai ser igual a 30 volts. Letra C de casa. Então, de novo, mais um trabalho é mais estratégica, é mais teórico do que propriamente matemático. Você pode ver que as operações matemáticas que eu fiz, multipliquei por 3, somei 1,5 mais 4,5, depois eu dividi 48 por 16, somei como resultado com 2, multipliquei 6 vezes 5. Então, vocês estão percebendo que elétrica é muito mais interpretativo com operações matemáticas simplíssimas do que essas operações matemáticas que nós tínhamos na mecânica, muito mais trabalhosas, seno, cosseno. Essa matemática de nível médio é tranquilinha, né, para a elétrica. Já que nós estamos falando de lei de Kirchhoff, eu vou fazer o exercício número 8 das atividades propostas, que aí eu pego um gancho do que eu acabei de dizer agora e a gente encerra o nosso bate-papo. Tá? Então vamos lá. A intensidade da corrente em amperes na resistência de 6 ohms é... Então ele quer saber a intensidade da corrente que vai passar por esse segmento aqui. Então, deixa eu... Questão da PUC, Minas Gerais. A intensidade da corrente em amperes na resistência de 6 ohms é... Então, ele quer saber o seguinte, galera. Quanto que vale a corrente que vai passar por esse cara aqui, ó? Esse cara aqui. Esse que é o nosso problema. Qual é? Então, vamos... Eu coloquei até no sentido incorreto. Vamos repetir. Então, a intensidade da corrente em amperes na resistência de 6 ohms. Nós vamos considerar sempre no sentido convencional, ó, maior, menor potencial. A minha corrente é sempre, segundo o sentido convencional, ela sai do maior potencial e vai para o menor. Então, nesse meu circuito elétrico aqui, ó, ela está no sentido horário, fechado. Então, eu vou sair daqui, vou passar por esse de 2 ohms. Chego aqui, ó, eu vou me dividir. Né? A minha corrente total, ela vai se dividir. Ela se divide, vai passar uma corrente aqui, que eu não sei quanto que é. Vai passar outra corrente aqui, que eu também não sei quanto que é. Lembrando que eu quero calcular essa daqui. Ela vai se juntar de novo aqui na minha corrente total. Né? IT vai se juntar aqui. Vai passar por aqui e volta para o meu gerador. Meu primeiro passo é descobrir a minha corrente total. Primeiro passo, eu vou aplicar a lei de Fourier. Para eu aplicar a lei de Fourier, eu preciso ter a FEM, eu tenho 24 volts. Repare que essa minha resistência está colocada estrategicamente próximo ao meu gerador, então eu posso considerar que ela é meu Rzinho. Não tem problema se você não considerá-la como resistência interna desse seu gerador. Não tem nenhum problema. Vai dar sempre certo, porque você vai ter que somar o restante com ela. Então, eu vou considerar, mas se você não considerasse,
também consegue acertar. Que ela é o Rzinho. Então, eu preciso resolver todo o restante do meu circuito. Como esses dois estão em paralelos, eu vou resolver logo esses dois aqui. Show? Para depois somar com 2 e com 3. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 4, 24, dividido por 6 mais 4, que dá 10. Então, só essa parte aqui, ó, vai ser 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4. Que vão dar 24 dividido por 10, 2,4 ohms. Então, eu tenho 2 aqui, somando com 2,4, que é o resultado dessas duas que estavam em paralelo, vai dar 4,4, mais 3, que vai dar 7,4. É essa que é a minha resistência equivalente. Então, eu posso considerar assim, a minha FEM vale quanto? 24 volts. A resistência interna vale quanto? 0,60 ou 0,6 ohms. E o meu REC, que é a minha resistência equivalente do meu circuito externo, 7,4. O que ele quer saber? A corrente que passa por esse cara aqui, ó. Então, vou calcular primeiro a minha corrente total. Então, vamos lá. Galera, calculando a minha corrente total, olha só o que eu tenho. Calculando a minha corrente total, nós vamos chegar à seguinte relação. I é igual a epsilon, Rzão, mais Rzinho. Então, quer dizer que I, que é que eu quero calcular, vai ser igual a 24 dividido por 7,4 mais 0,6, que vão dar 8. Dividindo isso aqui, 3 amperes. Eu sei, galera, que então eu tenho 3 amperes de corrente total. Esses 3 amperes chegaram aqui e se dividiram. Se dividiram? Um pouco passou por aqui e um pouco passou por aqui. Eu não sei quanto que passou. E é isso que ele quer saber. Então, eu tinha 3 amperes, passou por aqui, chegou aqui, opa, vou se dividir. Né? 3 amperes dividiu, e aí existem operações matemáticas, assim, pela lógica, né? Lógica matemática, você conseguiria até resolver isso aí mentalmente. Então, por exemplo, se você considerasse por inversamente proporcionais, e se você usasse uma regra na matemática que nós temos de inversamente proporcional, você conseguiria descobrir. Mas eu não vou entrar nessa parte matemática, não. Eu vou entrar na parte física. Então, olha só, o que eu tenho? Olha como é que nós vamos resolver, sem entrar nessas operações de dividir inversamente. Isso é probabilidade, isso aí eu não vou entrar nessa cálculo, nessa parte de matemática, não, que alguns alunos talvez não vão conseguir entender. Eu vou entrar na parte física. O que eu tinha, professor? Eu tinha 24 volts. Desses 24 volts, todos foram consumidos, porque a minha corrente elétrica ela se alimenta de energia, nesse caso são 24 volts, 24 joules por Coulomb. Ao dar uma volta completa no meu circuito, ela retorna ao meu gerador sem nada. Ela chega à corrente, mas sem energia. Então, todos aqueles 24 volts foram utilizados por todas as minhas resistências, inclusive pelas resistências internas desse meu gerador. Então, eu vou calcular quanto que eu já perdi de volt pelos meus resistores, sem ser aquela associação. Então, vamos lá. Cara, se passa 3 amperes por aqui, que é o que eu falei, então eu já sei que aqui, ó, dissipa, lembrando da primeira lei de Ohm, do nosso triângulo aqui, ó. V, R, I. Então, se eu quero calcular quantos volts está sendo dissipado no meu resistor, é só multiplicar ele pela corrente que passa por ele. 2 vezes a corrente, então sei que aqui eu tenho 6 volts sendo dissipado. Então, dos 24 que eu tinha, 6 eu perco só aqui.
Aqui eu também dissipo também, ó, 3 vezes 3, aqui eu perco 9 volts. A minha resistência interna também perde volts. Quantos volts aqui? 0,6 vezes 3, 1,8 volts. Então, eu tenho, dos 24 volts que eu tinha, 6 volts foi perdido para o meu resistor de 6, 9 volts para o meu resistor de 3 e 1,8 pela minha resistência interna. Então, quer dizer que eu não tenho 24 volts aqui para serem usados aqui. Eu tenho quanto? Ó, 15, 16,8 foi perdido. Para 24, está faltando 7,2. Não é isso? Se você pegar o 24, ó, eu tinha 24. Eu perdi 15, 16,8. Então, quer dizer que sobrou para a gente 7,2 volts. Que obrigatoriamente foram consumidos. E por quem? Por esses caras aqui. Então, como eles estão em paralelo, eu sei que aqui tem 7,2 e eu sei que aqui também tem 7,2. Então, se eu quero saber só o de cima, eu só quero saber esse daqui. Então, como eu tenho 7,2 ainda para ser consumido, eu vou usar a primeira lei de Ohm. Se eu quero calcular a corrente, eu vou dividir DDP por R. Então, a resposta do meu exercício vai ser assim. I, que vai passar pela resistência de 6 ohms, vai ser igual a DDP, que é 7,2, dividido por 6, que é a minha resistência. V dividido por R. Isso vão dar 1,2 amperes. Ah, professor, então é letra A, letra A. Pô, professor, se ele passa 1,2, o de baixo passa quanto? 1,8. Porque não tem que estar 3. Se você pegar 1,8 vezes 4, você vai encontrar a mesma coisa, 7,2. E aí, nós encerramos o nosso bate-papo. Ô, Jonas, eu tinha, tipo assim, eu entendi o que você fez seus cálculos, mas, tipo assim, depois que você achou o 3, eu só pensei assim, maior o gerador, menor a corrente. Então, descartei da C para baixo, só sobrou 2 e 1,2. Uhum. Então, como 4 tem que ter a maior corrente, né? Só poderia Uhum. ser 1,2. Perfeitamente, Maria Clara. Se você usou a lógica, e essa lógica sua pode ser utilizada sempre que for possível em qualquer questões objetivas. Sempre. Você está de parabéns, você enxergou uma lógica. Mas você concorda comigo que eu não posso explicar assim? Sim, eu não posso explicar assim. Eu tenho que explicar como que eu vou calcular 1,2. Entendeu? Mas brilhantemente. Quer dizer que você dominou completamente toda a teoria da parte eletrodinâmica. Perfeito. Perfeito. Show? Pode fazer assim sempre que possível. Pode usar sua lógica sempre, 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 tá? Galera, por hoje é só. Agradeço a participação de vocês. Encerramos mais um capítulo, capítulo 13. Minha próxima aula é capítulo 14. Com vocês, a Associação de Resistores, e nós terminamos nosso livro 4 de Física também. Tá? Vamos para o nosso livro 5 e vamos dar sequência na elétrica, como eu havia dito para vocês semana passada. Quem já colocou o nome na presença lá, pode sair. Tenha uma ótima semana, um ótimo resto de dia e até a nossa próxima aula. Valeu! Berinjela se escreve tanto com G quanto com J. As duas formas estão corretas.
Mas saber isso, esse tipo de informação, não é o que vai te fazer ter uma boa nota no Enem. Quer saber como ter uma excelente nota no Enem? Vem assistir as nossas aulas na APS que a gente te mostra. Berinjela se escreve tanto com G quanto com J. As duas formas estão corretas. Mas saber isso ter uma excelente nota no Enem,